Vamos lá, pessoal. Continuando aí a matéria, agora a gente vai falar sobre os gráficos do MU, tá? No movimento uniforme. Então, o primeiro gráfico que a gente vai ver é a função horária do espaço, ou seja, o espaço em função do tempo. É assim que a gente escreve uma função, né? Em matemática, vocês viram lá, a função de x, ela é escrita desse jeito assim, onde você tem o a vezes x mais b, né? Aqui, ó, o nosso A vezes X é o V vezes T. E o nosso B é o S0. Tá? Então é a mesma coisa aí. Lá na matemática, o f de x é quem? É o eixo do y. Não foi isso que você aprendeu? E o eixo do x é esse nosso eixo do tempo aqui, ó. Tá? Então, ó, S de t é o eixo S aqui, tá? E o t é o x aqui. É só observar, ó, que o t está no lugar do x e o S está no lugar do f de x. Tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente trabalha em matemática, a gente vai trabalhar aqui. Primeiro, vamos ver aqui uma função horária. Então, vamos chamar aqui uma função horária de S de t, onde a posição inicial do móvel vai ser 5, a velocidade vai ser positiva 2 e o tempo t, tá? Então aqui o que a gente tem aqui, ó? Temos um móvel numa estrada, aqui é a origem, né? Para cá são os valores negativos, para cá são os valores positivos. Então ele está na posição 5, com velocidade positiva 2, então ela está indo para lá, certo? E o tempo vai decorrendo, esse espaço vai aumentando. Então, para cada tempo aqui, ó, a gente vai tendo um espaço. Então, para a gente construir o gráfico, o que a gente tem que saber aqui? Primeiro, a gente pode fazer uma tabela, tá? Então, ó, vamos fazer uma tabela. Nessa tabela, o exercício pode te dar de quanto a quanto ele quer, né? Até quantos segundos ele quer. Então, de um lado, você vai botar a função S de t, que é o valor do y aqui. Do outro lado vai ser o valor do t, que é o valor do x, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Começar a montar a nossa tabela. Então, o tempo começa do zero, né? Não tem tempo negativo. Depois a gente vai botar o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Tá bom? Então, a partir desses valores aqui, a gente vai pegar a nossa função horária e jogar os valores para achar o S de t. Então, a gente vai fazer assim, ó. Quando o tempo for zero, a nossa função horária vai ficar 5 mais 2 vezes zero. 2 vezes zero é zero. Então, mais 5 dá 5. Então, quando o tempo é zero, a nossa posição é 5, que é a nossa posição inicial, né? Olhando para cá, ó, nós temos o S0, tá? Que é a posição inicial, e o número 5 está no lugar dele. Então, essa conta aqui nem precisava ser feita, é só olhar lá, a gente tem um 5 aqui. Agora, quando o t for igual a 1, então S de 1, tá vendo? Igualzinho fazer em matemática, vai botando valores para o x e achando o valor do f de x. Aqui a gente está achando o valor do espaço. Igual 5 mais 2 vezes 1. Então, nós temos 5 mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, com mais 5, 7. Então, esse cara aqui vai ser 7. Depois, nós vamos ter a posição quando o tempo for 2. Então, é 5 mais 2 vezes. Agora, o tempo ó, é 2. 2 vezes 2. Então, 5 mais 4, 9. Então, temos aqui o 9. Tá? Quando for 3, S de 3 igual a 5 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, com mais 5, 11. Então, repare o seguinte, ó. Começou da posição 5, esse cara.
A velocidade dele é de 2 metros por segundo. Então quer dizer que a cada segundo ele anda 2 metros. Vê se não está acontecendo isso. Ó. 0 está na posição 5. 1 segundo depois ele andou 2 metros. Então 5 mais 2 metros. Depois 2 segundos andou mais 2 metros. Depois andou mais 3 metros. Mais 2 metros. Agora aqui ó, ele vai andar mais 2 metros. Então se eu for fazer com 4, quanto que eu vou achar aqui? 11 mais 2, 13. Né? Então se você for fazer ó, S de 4, é 5 mais 2 vezes 4. Então 2 vezes 4, 8. Com mais 5, 13. Tudo bem? Bem, seguindo aí. Vamos pegar agora esses valores da tabela que a gente achou, né? Esses aqui a gente deu. Então, se ele não disser, você pode fazer aí até o 4, até o 3. Precisa ter no mínimo 3 valores para a gente poder marcar aqui no nosso plano cartesiano aqui, porque é o gráfico que interessa para a gente, certo? Então, vamos lá. Aqui vai ser 1, aqui 2, aqui 3 e aqui o nosso 4, que são os tempos. Posição 5, posição 7, posição 9 e assim por diante, tá? Então, o que vai acontecer? Quando o tempo é 0, o gráfico parte da posição inicial, que está aqui, ó. Certo? Quando o tempo é 1, ele já está lá no 7. Então, a gente vai ter 1 com 7. Vai estar aqui, ó. Quando o tempo, que é 1, né? Que vai ser 2. Quando o tempo é 2, quando o tempo é 2, a gente vai estar lá no 9. Então, 2, aí vai lá no 9, ó. Então, a nossa reta vai ficar assim, ó. Subindo aqui, tá? Então, a gente vai ligando os pontos aí. Ah, aqui o gráfico tá meio torto aqui, mas se fizer na escala, fica legalzinho aí. Bem, o que a gente pode tirar desse gráfico aqui? Que quando a velocidade for positiva, ou seja, maior que 0, tá? E o nosso gráfico vai ser crescente. Então ele vai ter, saindo lá da posição S0, ele vai subir. Desse jeito assim. Certo? Então esse é o nosso gráfico crescente. Então aqui nossa função é crescente. Tá? Olhando para a tabela, ó, quanto maior o tempo, maior é a posição. Então são o quê? Diretamente proporcionais. Então esse é o nosso primeiro gráfico aí. Beleza? Vamos lá, continuando. Agora a gente vai ver, tá? A função quando ela for decrescente. Então a função decrescente do gráfico em MU, tá? Espaço e tempo. Então nós temos o seguinte, ó. S de t vai ser 2 menos 3 vezes t. O que a gente tem aqui? Temos o S de t, posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Então nós temos uma velocidade negativa, né? Temos uma posição inicial de 2 metros e uma velocidade negativa de menos 3 metros por segundo, tá? Então o que a gente vai fazer para montar esse gráfico? Primeiro, temos o gráfico aqui, ó. Então aqui é T em segundos, e aqui é o nosso S em metros, tá? Bem, montando a tabela, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter a função de um lado, S de t de um lado, e o tempo do outro. Então aqui temos os valores, né?
Então aqui vai ser, começa no 0, 1, 2, 3, 4, até quanto você quiser. Como eu falei, né? O 0, 1, 2 e 3 já daria para a gente ter uma noção aí do nosso gráfico aí, tá? Bem, quando a posição é 0, basta a gente olhar lá para a função, né? Já sei que aqui vai valer 2. Mas como é que a gente sabe disso? Ó, porque S de 0 é igual a 2 menos 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 2 menos 0, 2. Certo? S de 1. S de 1 é 2, 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3. 2 menos 3, menos 1. S de 2. 2 menos 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 2 menos 6, menos 4. S de 3. 2 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 menos 9, menos 7. Então eu estou pegando essa função que ele deu e jogando os valores de t, né, que você vai colocar aí na tabela, para ir determinando esse valor aqui. Então, quando o tempo é 0, o espaço é 2. Quando o tempo é 1, o espaço é menos 1. Quando o tempo é 2, o espaço é menos 4. Quando o tempo é 3, o espaço é menos 7. O que está acontecendo aqui? Ó? Está diminuindo de 3 em 3, certo? Porque a velocidade é negativa. Então, 2 menos 3, menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 4 menos 3, menos 7. Menos 7 menos 3, menos 10. Então, a posição, quando o tempo for 4, ó, no lugar do t, a gente está colocando os valores do tempo que a gente deu. Vamos ter, ó, 2 menos 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4? 12. 2 menos 12, menos 10. Tá vendo o raciocínio? Bem, esse cara começou na posição 2. Então a posição 2 está aqui, ó. Posição 2. Só que, conforme vai passando o tempo, esse cara vai diminuindo. Certo? Então, ó, na posição, quando for 1 segundo, ele vai estar lá na posição menos 1. Então aqui, ó. Então, 1 segundo, que é o tempo, com menos 1. Então esse gráfico ele vai ficar descendo assim, ó. Certo? E assim por diante. Então quando for 2, qual vai ser a posição que ele vai se encontrar? No 2. 2 segundos. Vai estar lá no menos 4. Então tá aqui, ó, menos 4. Então, quando você tiver a velocidade negativa, o gráfico ele é decrescente. Então ele vai ficar assim, ó. Decrescente. Tá? Então, um gráfico decrescente. O gráfico ST que a gente está falando aí. Tudo bem? Então, continuando, pessoal. A gente aprendeu a montar os gráficos, né? Agora vamos ver como é que a gente tem que fazer se ele te der o gráfico. Então, ele vai te dar um gráfico qualquer. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, 6 aqui. Botar um 5. Um 16 aqui. Então, o espaço em metros e o tempo em segundo, tá? Bem, o que ele pode te pedir quando ele te der um gráfico de uma função horária ST? Ele pode te pedir várias coisas aqui. Qual é a posição inicial? Qual é a posição inicial? Qual é a velocidade desse cara? E qual é a função horária?
tá? Então, isso aqui vai ser a letra A, aqui vai ser uma pergunta da letra B e aqui é uma pergunta da letra C. Bem, qual é o procedimento? A função horária, né? A gente depende do espaço inicial e da velocidade. Então, a posição inicial é só você olhar para o gráfico e eu vou ter a posição inicial da onde começa o gráfico. No nosso caso aqui, ó, a posição inicial é o número 6. Então, na letra a posição inicial é o 6 metros, tá? Então, é só olhar aqui para o gráfico aqui. A velocidade, né? A gente tem a fórmulazinha. Então, na letra B, a velocidade ela não está no gráfico, mas a gente sabe que velocidade é a variação de espaço por uma variação de tempo. Então, no gráfico, você tem uma variação de espaço no eixo do espaço e uma variação de tempo no eixo do tempo. Ou seja, aqui, ó, temos esse triângulo aqui, certo? Aqui nós temos um ângulo, tá? Então, qual é a variação de espaço? A variação de espaço é esse espaço aqui, ó. Variou de quanto? De 6 para 16. Variou de 10, porque a posição final... Qual é a posição final? 16. Menos a posição inicial. Então, se ele tivesse dado várias posições aqui, você ia escolher uma final inicial. Mas isso de acordo com o tempo, tá? Então, ó, o tempo aqui é 5 para a posição de 16. Então, o nosso ΔT vai ser de 0 a 5. Então, vai ser esse pedaço aqui, ó, que vale 5. Então, é 5 menos 0. Então, nossa velocidade é 16 menos 6 dá 10. Dá 10 dividido por 5. Então, nós temos 2 metros por segundo, tá? Qual é a função horária? A função horária desse gráfico é aquela S igual a S0 mais V vezes T. Então, a função horária de tempo é a posição inicial, que é 6, mais velocidade, que é 2, vezes o tempo. Não vai botar o 5 aqui, não é para fazer cálculo agora, é só para escrever a função horária. Que se você colocar o 5 aqui, o que vai acontecer? Você vai achar o 16, que a gente não está montando o gráfico agora. Então, você tem que ter a função só. Né? Porque, ó, 2 vezes 5, 10. 10 mais 6, 16. Mas isso aí já está dizendo ali. Então, essa é a função horária. Tá bom? Bem, vamos lá. Para quem não entendeu, vamos fazer mais um aqui, ó. Letra B. Gráfico. Tá? Partiu do 2 OS de T. Chegou aqui no 18 e levou 4 segundos. Então, tempo aqui 4 segundos. Tá? Bem, o que ele vai pedir aqui? Vai pedir a posição inicial. Quem é a posição inicial? É da onde está partindo, daqui do 2. Então, a nossa posição inicial é 2 metros, tá? Porque o espaço está em metro. Qual é a velocidade? Velocidade, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT, certo? Então, velocidade, ΔS, qual é a variação de espaço aqui, ó? De 18 para 2, 16, não é isso? Então, variação é final menos inicial. Então, 18 menos 2. E quanto tempo, ó? Daqui até aqui, né? Tem que fechar o triângulo aqui com esse nosso ângulo aqui, vamos chamar de θ. Então, ó, daqui até aqui, quanto tempo que levou? 4 segundos, que é 4 menos 0, né? Que é a origem dos espaços, que é e do tempo, que é 0. Então, o espaço aqui é 0 e o tempo é 0 aqui. Então, daqui até aqui ele levou 4 segundos. Então, nós temos que a velocidade é 16 sobre 4, que é 4 metros por segundo. Qual é a função horária? S de t é igual a posição inicial, quanto que foi? 2. Mais velocidade, 4 vezes tempo. Não é para colocar o tempo, é para manter desse jeito. Isso é uma função horária.
Vamos lá, seguindo aí. Então ele vai te dar o gráfico, tá? Então nós temos aqui, ó, um gráfico, tá? Decrescente. Então a gente já sabe que a velocidade é negativa, tá? Então ele vai perguntar qual é a posição inicial. Qual é a posição inicial? É o 10 ou menos 10? É o 10, né? Porque está partindo lá do 10, ó. Então é 10 metros. Agora, qual é a velocidade? Letra B. Velocidade não é o ΔS sobre ΔT, certo? Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, a gente sabe que é a origem, que é o zero. Então, qual é a posição? Posição final menos posição inicial dividido por tempo menos tempo inicial. Então, vamos lá. Qual é a posição final? É o nosso menos 10. Que, ó, depois de do tempo 4, ele está na posição menos 10. Tem que olhar aqui para a posição, tá? Então, menos 10. Menos a posição inicial, que é 10. Dividido pelo tempo, tá? Então, o tempo saiu daqui do 0 e foi até aqui no 4. Que é esse cara aqui, ó, chegou no 4 aqui. Então, o tempo é de 0 a 4 e não de 0 a 2, tá? Vai de 0 até 4. Então, o tempo final é 4, porque o 4 está com menos 10, ó, a posição menos 10, menos esse cara aqui que é a posição inicial, que é o 0. Então, a nossa velocidade é menos 20 sobre 4, que dá menos 5 metros por segundo, certo? Então, nossa função horária, ó, ficou negativa, né? Que é decrescente, tá certinho. Nossa função horária, S de t, é a posição inicial, que é 10, menos 5 vezes t, certo? Se você, por acaso, quisesse usar esse tempo 2 aqui, ó, para achar a velocidade, ó, uma outra maneira aqui de fazer, o ΔS sobre ΔT. Então, ó, S menos S0, T menos T0, certo? Então, quem seria a posição final? Se você escolheu o 2 aqui, a posição final dele é 0, porque aqui, ó, o que significa isso aqui? Que ele está passando pela origem. Então, 2 segundos depois ele passa pela origem, tá? Então, se você pegar o tempo 2, você tem que pegar a posição 0. Então, ó, a posição final é 0 quando o tempo é 2. Então, olhando para o tempo, 2. Olhando para o gráfico aqui, ó, 0. Menos 10. Tempo inicial, 0. Então, de novo, eu vou ter a mesma velocidade, ó. V igual a menos 10 sobre 2, que também é menos 5. Então, você tem que tomar cuidado aí, tá? Com qual tempo que você vai pegar. E pode te dar vários tempos, várias posições. Você tem que escolher e ver quem é a posição final referente a qual tempo que você está utilizando, tá bom? E a função horária, ó, não vai mudar, que a posição inicial não muda, a velocidade não muda, tá? E esse tempo 2 aqui, ó, o tempo igual a 2 segundos, significa que a posição é igual a 0. Ou seja, passando pela origem em t igual a 2 segundos. Porque o gráfico, ó, quando o gráfico corta aqui o eixo num determinado valor aqui, esse valor é quando está passando pela origem da posição. Tudo bem? Então, para terminar aí, pessoal, os gráficos, né, da velocidade do movimento uniforme tem o seguinte, ó, tem dois gráficos aí. O primeiro é quando a velocidade é maior que zero, constante, né? Então ele vai estar em cima do eixo do tempo, uma linha reta, porque esse valor não muda. Então, quando a velocidade for positiva, né, maior que zero, o movimento é progressivo. No segundo gráfico, a gente vê a linha abaixo do eixo do tempo. Então, nesse caso aí, a velocidade ela é negativa, certo? Então, ela vai ter o v menor que zero, o movimento é retrógrado, beleza? Também uma linha constante, porque o movimento é uniforme, então a velocidade não muda, tá? Com isso, a gente fechou aí os gráficos do movimento uniforme, tá bom? Até a próxima.